Olá, estamos começando o projeto Processo Penal em Questões, analisando perguntas dos concursos de juiz, promotor, delegado, procurador, defensor, analista, exame da OAB, dentre outros. O tema de hoje é a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Vem comigo. Primeira questão. Caiu no concurso do TJ de Santa Catarina para o cargo de técnico judiciário, banca FGV 2018. Diz assim o cabeçalho da questão. No curso de ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor uma lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual penal, prejudicial ao réu. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar a... Vamos aqui destacar algumas coisas importantes. Aonde que aconteceu isso, essa mudança da lei? Foi no curso de uma ação penal. Então, isso é importante. Outra coisa, e entrou em vigor uma outra lei que versava sobre o quê? Processamento da ação penal em procedimento comum ordinário. E o conteúdo é exclusivamente processual penal. Se é exclusivamente processual penal, não interessa essa parte aqui de ser prejudicial ao réu. Somente nos interessaria se fosse uma norma processual material, ou seja, híbrida, com conteúdo processual e penal, e também chamada de mista. Mas como é exclusivamente processual penal, vale o quê? Artigo 2º do CPP, que dispõe que essa lei tem aplicação imediata, ou seja, é o princípio do tempus regit actum, porque é exclusivamente processual. Então, os atos já praticados são preservados, válidos, e os novos agora, aplicação da nova lei. Vamos ver então. Letra A. Aplica-se a lei processual penal em vigor na época dos fatos? Não, nem pensar. Isso aqui não. Em vigor na época dos fatos não pode. Porque ela já cumpriu seu papel. Agora, já que é exclusivamente processual, então é a aplicação da lei nova. Então isso aqui está errado. Além disso, ele diz assim, não admitindo o CPP interpretação extensiva e analógica. Opa, admite sim. O CPP admite a interpretação extensiva e a aplicação analógica. Então descarta a letra A. Vai aplicar a lei processual em vigor na época dos fatos? Não, está errado aqui também, olha só. Não pode essa alternativa aqui. E diz ainda, admitindo o CPP interpretação extensiva, mas não a aplicação analógica. Opa, é outro erro. 2 erros na mesma questão aqui. Então, para garantir, se você passou batido no primeiro item, aqui no segundo não tem erro. Letra C. A lei processual penal em vigor na época dos fatos? Mais outra alternativa para a gente descartar aqui. E diz... admitindo o CPP, interpretação extensiva e a aplicação analógica. O restante está correto. Mas, como tem um erro inicial, já descartamos. Aplicar-se a nova lei processual penal. Opa, tá certinho. Agora encontramos uma correta aqui. Ainda que desfavorável ao réu. É verdade, porque é exclusivamente processual. Então, não interessa se é prejudicial, desfavorável ao réu ou não. Respeitando os atos já praticados? Sim. Admitindo o CPP a interpretação extensiva, mas não a analógica. Errou no final. Então aqui, um erro no final. Só pode ser letra E, mas vamos ver se ela está realmente correta. A nova lei processual penal? Certo. Ainda que desfavorável ao réu? Certo. Respeitando os atos já praticados? Certo. E admite o CPP a interpretação extensiva? Certo. E a aplicação analógica? Certo. Portanto, então nós temos aqui a letra E como correta. Questão número 2. Polícia Civil da Bahia, cargo de investigador de polícia,
Banca Vunesp 2018. Diz assim o cabeçalho da questão. Em havendo conflito entre o CPP e uma lei especial que contenha normas processuais, a solução será. Então, veja bem, nós temos CPP e temos uma lei especial. E está tendo o quê? Um conflito entre essas duas normatizações aqui. Quando isso ocorre, nós estamos diante de um conflito de normas. E aí são utilizados alguns critérios. A lex posteriori, a última lei posterior, a lex speciali, que é a lei especial, que vai prevalecer sobre a geral. E é o caso aqui. Por quê? O CPP é lei geral e a lei especial vai prevalecer. Então vamos achar agora a alternativa correta. Por quê? Veja bem, trata-se aqui nessa situação de uma aplicação do artigo 1º do CPP, que no seu parágrafo único fala aplicar-se-á, entretanto, este código aos processos referidos nos itens 4 e 5, quando as leis especiais que regulam não dispuserem de modo diverso. Então vamos lá. Letra A. A aplicação da norma que for mais recente, a lex speciali, não, a lex posteriori, não, independente de eventual benefício ao réu. Não é essa aqui, não é esse princípio que resolve esse problema. Aplicação da lei especial, da lex speciali, falei que sim, já desde o começo. E quando omissa, subsidiariamente, o CPP. Olha aqui, nós já encontramos a alternativa correta, hein? É essa daqui, a letra B, de bola. Mas vamos continuar estudando as outras. Letra C, a aplicação da que for mais favorável ao acusado, independente da data da promulgação. Então, nós temos que ver que na aplicação da lei processual, seja no tempo ou no espaço, os princípios que vão melhor se adequar aqui. Nesse caso, em sendo uma lei, uma norma processual, né, porque a questão fala isso, ó, é uma norma processual, então a gente presume que é exclusivamente processual, não interessa essa outra parte aqui, se é favorável, se é prejudicial ou não. Conteúdo é exclusivamente processual, aplica-se de imediato. Conjugação de ambos os diplomas, aplicando as normas que forem mais benéficas ao acusado. Olha, esse aqui, um problema sério, porque o juiz estaria juntando dois diplomas legais e criando um terceiro. Estaria legislando, o que não é apropriado. Descarta a letra D de dado também. Prevalência da regra geral em virtude da proibição constitucional de exceção. Não. Vai prevalecer não a regra geral, a regra especial. Portanto, nós estamos aqui que a alternativa correta é a letra B de bola, ok? Questão número 3. Caiu na OAB de 2007 sobre a aplicação da lei penal e da lei processual penal, assinando a alternativa incorreta. Então, o primeiro detalhe aqui é que nós vamos ter que buscar a incorreta. 3 estão corretas e 1 incorreta. E outro detalhe também, olha, que me chama a atenção aqui, é que ele fala da aplicação da lei penal e também da lei processual penal. Tem regras diferentes. Letra A. Os atos processuais realizados sob a vigência da lei processual anterior são considerados válidos. E são considerados válidos mesmo após a revogação da lei. Correto? Está tudo correto aqui. Por quê? A aplicação do artigo 2º do CPP, que diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade de atos realizados sob a vigência da lei anterior. É o princípio do tempus regit actum, ou da aplicação imediata da lei processual penal. Letra B. As normas processuais, de novo aqui, olha só o detalhe importante aqui, que ele está falando em normas processuais. Essas normas processuais têm... tudo não, vamos destacar aqui apenas esse detalhe aqui, ó.
tem aplicação imediata, verdade, que eu acabei de falar, artigo 2º do CPP, ainda que o fato que deu origem ao processo seja anterior à entrada em vigor destas normas. Corretíssimo. Letra C. O dispositivo constitucional que estabelece que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, aplica-se à lei penal e à lei processual penal. Opa, erro aqui. Encontramos a incorreta? Por quê? Ele fala em dispositivo constitucional. O dispositivo constitucional aqui é o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Fala, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mas ele fala só da lei penal. A lei processual penal, ela tem aplicação imediata. O que passou está válido, preservado. Agora começa a aplicar para os atos novos. Nós somente nos preocupamos nessa questão de retroagir ou não, se a lei for uma lei processual híbrida. Ela tem uma parte processual, outra parte penal. É processual e material. Ela é híbrida, ela é mista. Mas não é esse caso aqui. Letra D. Na letra D ele fala, a lei penal que substitua a outra, veja bem que ele fala em lei penal, e que favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores à sua entrada em vigor, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Com relação a essa questão aqui, nós temos o artigo 2º do Código Penal, que diz, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, isso da lei penal, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, nesse caso, falando em lei penal, nós temos que a letra D está correta. Portanto, aqui a alternativa incorreta é a letra C. Ok? Está aqui destacado no vídeo. Questão número 4. Na OAB 2006, assinale a alternativa, a opção correta, considerando a jurisprudência do STF e do STJ. Vamos lá. Letra A. Competem à Justiça Federal o processamento e o julgamento de feito que vise a apuração de possível crime ambiental em área de preservação permanente perpetrada em terras particulares, mesmo que não restada demonstrada a existência de eventual lesão a bens, serviços e interesses da União. Pois bem, está aqui um erro. Está errado isso aqui. Por quê? Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal fala que será da competência da Justiça Federal se demonstrado que tem interesse de bens e serviços, né, da União. Então, é bens, serviços e interesses da União. No caso aqui, descarta. Letra B. As normas de direito... inclusive, nós temos aqui no STJ um recurso especial, um RESP, é o 849-423 SP de 2006, 010-34-33-2, que trata desse assunto. Letra B. As normas de direito processual são regidas pelo princípio do tempus regit actum. Corretíssimo! Por quê? O artigo 2º do CPP dispõe sobre essa temática. Aplicação imediata, tempus regit actum. Então, já achamos aqui a alternativa correta. Mas vamos continuar analisando as demais, que dizem assim, ó. Letra C. A lei que instituiu os juizados especiais criminais no âmbito da Justiça Federal ampliou o rol de delitos de menor potencial ofensivo, elevando para 3 anos o teto da pena abstratamente combinada ao delito. Olha, um problema aqui está incorreto. Por quê? Veja bem, o conceito de crime de menor potencial ofensivo
Ele foi estipulado inicialmente pela Lei 9.099. Inicialmente dizia que a pena máxima era até 1 ano. Aí entrou em vigência a Lei 10.259 de 2001, tratando dessa questão para a Justiça Federal. E elevou a pena máxima para 2 anos. Então, nós ficamos com 2 conceitos. Justiça Estadual falando que era até 1, da 999, e a 10.259 de 01, na Justiça Federal, sendo infração de menor potencial ofensiva, aquela com pena máxima até 2 anos. Isso não pode definir de formas diferentes a mesma coisa. Então, entrou em vigência a Lei 11.313 de 2006 e alterou o artigo 61 da Lei 9.099 e padronizou tudo com a pena máxima até 2 anos. Aqui está falando 3, está errado. Descarta a letra C. Letra D. É inadmissível, segundo a Lei Processual Penal, que as omissões da acusatória inicial possam ser supridas a todo tempo antes da sentença penal. Está errado isso. Por quê? A acusatória inicial seria a denúncia ou a queixa-crime. Porque o artigo 569 do CPP fala que as omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou dos processos de contravenções penais, da portaria e do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Portanto, a única correta é a letra B de bola, porque essa aqui também está errado quando fala que é inadmissível, e é admissível conforme o artigo 569 do CPP. Questão número 5. Foi exigida na OAB 2008. Diz assim: assinale a opção correta. Isso aqui é importante porque as outras vão estar incorretas. De acordo com o CPP. Com a aplicação imediata da Lei Processual Penal, os atos realizados sob a vigência da lei anterior perdem sua validade. Incorreto isso. Por quê? O artigo 2º do CPP diz: a Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, é o princípio da aplicação imediata, tempus regit actum, e os atos já realizados sob a lei anterior estão válidos. Letra B. A lei processual não admite a interpretação extensiva. Mais uma aqui errada. Por quê? O artigo 3º, ele diz do CPP: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, admite sim. Descarta a letra B. Letra C. Caso a autoridade policial tome conhecimento de um crime de ação penal privada, ela poderá instaurar de ofício um inquérito policial. Olha, pode não, porque a ação penal privada depende de manifestação da vítima. Então, o delegado, a autoridade policial aqui, não pode fazer isso de ofício. Então, por exclusão, é a letra B, a letra D de dado, mas vamos lá. Caso a autoridade policial tome conhecimento da prática de infração penal, ela deve averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, bem como quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Pois bem, o artigo 6º do CPP fala que, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, e aí vem várias providências. Inciso 1, tem que ir até o local para verificar se não está se alterando o estado, a conservação das coisas, até a chegada do perito, apreender os objetos que tiverem relação com o fato,
E também no inciso 3, colher todas as provas que servirem para esclarecer o fato e as circunstâncias. 4, ouvir o ofendido. 5, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicado de um outro item já disposto aqui também no CPP. Inciso 6, proceder o reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. 7, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado, olha só aqui, sob ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Então, esse aqui, veja que é a letra D. E o 9 fala que tem que colher as informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome, contato do responsável que tem que cuidar desses filhos. E indicados, se for, tem que ser indicados pela essa pessoa presa. Então, portanto, nós estamos aqui diante da alternativa correta, que está na letra D de dado. Ok? Então, essa letra aqui é a correta para a questão número 5. Questão número 6. Também 2018, usada no curso de Direito, adaptada, diz assim: quanto ao tema interpretação, eficácia e aplicação da lei processual penal, julgue as proposições a seguir, do item de 1 a 4, e responda a questão das alternativas aqui A até a E, assinalando a alternativa correta. Então, a alternativa correta vai ter que ser verificada aqui, ó. Primeiro, ele quer que julgue os itens de 1 a 4, correto? Então, vamos julgar os itens de 1 a 4. Número 1. Vigora no processo penal brasileiro o princípio da absoluta territorialidade no que tange à lei processual penal no espaço. Correto, é a absoluta territorialidade. 2. Quanto à eficácia à aplicação da lei processual penal no tempo, vigora o princípio da aplicação imediata, ou tempus regit actum. Está correto também. 3. A lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Correto. Então, esse item 1, vamos aqui só fazer uma anotação. O item 1 está correto, o item 2 está correto e o item 3 está correto. Por quê? O item 1 fala do artigo 1º do CPP, o item 2 fala do artigo 2º do CPP e o item 3 fala do artigo 3º do CPP. 4. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, não sendo necessário ratificar os atos realizados sob a vigência da lei anterior. Também está correto. Por quê? Artigo 2º do CPP. Agora vamos achar a alternativa que está correta. Apenas a proposição 4 está incorreta? Veja bem, não tem nenhuma incorreta. Então, já descarta essa aqui. Apenas as proposições 1 e 3 estão corretas? Apenas não. Todas estão corretas. Somente a proposição 1 e 3 estão corretas? Somente não. Todas estão corretas. Letra D. Todas as proposições estão corretas? Aqui está a alternativa correta. E letra E fala: todas as proposições estão incorretas? Não, não é isso. Estão todas corretas. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão número 7. Também do Direito 2018, adaptada. Para efeitos penais e para fins de consideração de extensão do território nacional, leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Então, tem
Aqui 3 corretas e uma incorreta. Letra A. As embarcações e aeronaves públicas, onde quer que se encontrem, são extensão do território brasileiro. Correto. Letra B de bola. As embarcações e aeronaves a serviço do governo brasileiro são extensão do território brasileiro. Correto. Letra C. As embarcações e aeronaves particulares que se acharem em espaço aéreo ou marítimo brasileiro são extensão do território nacional. Correto. Sempre tem que lembrar, então, quando você for estudar aqui, ó, que essas questões aqui, uma fala de pública, outra serviço, ou particular, mas ele vai especificando, todas estão corretas. As embarcações e aeronaves particulares que se acharem em alto mar ou espaço aéreo correspondente não são extensão do território. Opa, aqui está o erro. Então, incorreta é a alternativa de letra D. A letra D de dado está incorreta. Então, essa aqui, elas são, sim, extensão do território brasileiro. Questão número 8. Também do Direito, 2018, adaptada. Analisando a lei processual penal, diante das alternativas abaixo expostas, assinale. Então, ele quer a alternativa incorreta e é de lei processual. Vamos lá. Letra A. A lei genuinamente processual, após a publicação, produzirá os efeitos para o futuro. Portanto, ela ex nunc. É verdade, está correto. Ela não é para trás, ela não é ex tunc, ela é ex nunc, é para frente, para o futuro. Letra B. Os atos processuais produzidos sob o amparo da lei anterior consideram-se válidos. Correto. Isso aqui é o artigo 2º do CPP. Letra C. A lei genuinamente processual é irretroativa. Então, é verdade. A lei que for genuinamente processual. Então, nesse caso, ela é irretroativa sim. Por exclusão, a gente já sabe que vai ser a letra D, mas vamos observar. A lei genuinamente processual, se for mais benéfica, pode retroagir. Opa! Então, aqui, a lei que é genuinamente processual, pode não. Essa lei, ela não vai retroagir, porque ela é genuinamente processual. Não tem por que fazer essa retroatividade. Somente se fosse uma lei processual também material, ou seja, uma norma híbrida ou mista, aí que vai aplicar a regra do direito penal. Mas aqui é genuinamente processual, então não tem por que retroagir. O que passou está válido com a lei antiga e agora começa a aplicar para a lei nova. Número 9, 2018, Direito Adaptada. Analisando o ordenamento jurídico brasileiro quanto à aplicação da lei processual penal brasileira, considerando as alternativas abaixo, assinale a alternativa incorreta. Portanto, 3 estão corretas e uma incorreta. Letra A. A lei processual penal, material ou híbrida é irretroativa em qualquer hipótese. Opa! Já estamos aqui diante da alternativa incorreta. Por quê? Veja bem, quando é uma lei que é processual e ela também é material, ou seja, a chamada norma híbrida ou mista, vale não a regra do direito processual, mas a do direito penal. Portanto, se é prejudicial, não retroage, é irretroativa, e se é benéfica, é retroativa. Aqui fala que é irretroativa em qualquer hipótese, está errado. Letra B. Aplica-se o disciplinamento da lei penal à lei processual penal material mista. É verdade. Então, quando ela é material, é híbrida, processual material ou mista, aplica-se a regra da lei penal. Letra C.
não importa a benevolência ou gravidade da lei exclusivamente processual penal, pois ela terá aplicação imediata e não retroagirá. Correto. Letra D. Aplica-se o princípio do efeito imediato das leis processuais penais àquelas que forem genuinamente processuais. É verdade. Nesse caso aqui, artigo 2º do CPP, que é o do Tempus Regit Actum. Portanto, ficaremos aqui assinalando a alternativa de letra A como incorreta. Número 10. Polícia Civil do Maranhão, cargo de investigador de polícia, Banca CESP 2018. Acerca da aplicação da lei processual no tempo, então que nós temos questão da lei processual penal no tempo e no espaço. Em relação às pessoas, julgue os itens a seguir. O Brasil adota no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo o princípio da unidade processual. Pois bem, no Brasil é adotado o princípio do isolamento dos atos processuais, ou seja, o que foi feito com a lei anterior está válido e preservado. Agora aplica-se para frente, ex nunc, a lei nova, se for genuinamente processual, penal. Então, é a aplicação imediata prevista no artigo 2º do CPP, que é o Tempus Regit Actum, que diz assim: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, por esse artigo, nós observamos o princípio do Tempus Regit Actum, também conhecido como o princípio do efeito imediato, ou da aplicação imediata da lei processual penal. Então, o que quer dizer esse princípio? Que a lei processual, ela regula os atos processuais praticados a partir da sua vigência, não se aplicando aos atos já praticados. Então, é ex nunc, é daqui para frente, não vai retroagir, a não ser que seja uma norma processual com material, ela é híbrida, ela é mista. Aí aplica-se a regra do direito penal e não do direito processual penal. Então, esta vai ser a regra da produção de efeitos somente para o futuro, é ex nunc. Observe que esse item 1 não está falando em um só CPP, ou seja, unidade processual de códigos no Brasil, mas sim está falando especificamente da aplicação da lei processual penal no tempo. Então, é o princípio do isolamento dos atos processuais. Nesse caso aqui, o que nós temos? Que está incorreta esse item. Vamos continuar a análise. Número 2. Em caso de normas processuais materiais, mistas ou híbridas, aplica-se a retroatividade da lei mais benéfica. Já havia comentado isso no item anterior, que nesse caso das normas mistas ou híbridas, são aquelas que, ao mesmo tempo, têm norma de direito processual e direito material, por isso que elas são híbridas ou mistas. Nesse caso, deve prevalecer a retroatividade da lei mais benéfica e a irretroatividade quando for prejudicial ao acusado. Você pode também chamar essas normas de normas heterotópicas ou híbridas, porque elas acabam estando topograficamente inseridas na lei processual ou também no CPP, mas elas exibem uma natureza predominantemente, o que predomina, o que prevalece é a norma penal. Por isso que vai beneficiar retroagindo e quando for prejudicial é irretroativa. Ou seja, então, o que vai ocorrer? Elas disciplinam matérias que dizem respeito à pretensão punitiva e não propriamente ao processo, não são genuinamente processuais. E também disciplinam as normas de caráter híbrido, né, que disciplinam situações de direito material e processual penal ao mesmo tempo.
Portanto, nesse caso aqui, nós estamos diante de o item correto, ok? Então está correto aqui. Item 3. Para o regular processamento judicial de governador de estado ou do Distrito Federal, é necessária a autorização da respectiva Casa Legislativa, Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital. Esse item está incorreto. Por quê? Veja bem, a ação ela não está condicionada à aprovação da Assembleia. Não há essa necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa, da ALE, para que o STJ receba essa denúncia criminal contra o governador do estado. Então, para o regular processamento judicial do governador do estado ou do governador do Distrito Federal, não é necessária essa autorização da Casa Legislativa respectiva, seja ela Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital. Entretanto, a gente encontra aqui na jurisprudência alguns posicionamentos defendendo que é possível a disposição na Constituição Estadual determinando esse juízo de admissibilidade de processo contra o governador pela respectiva Assembleia Legislativa. Observe também que em 2018 o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele julgou procedente uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4386. O que ele fez? Ele declarou, nesse caso aqui, a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição Estadual, era do estado de Santa Catarina, que condicionava a abertura de ação penal contra o governador, contra o seu vice e o secretário estadual, a uma prévia autorização da Assembleia Legislativa. O relator, ele aplicou monocraticamente um entendimento que era firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4798, 4764, 4797, e nessas hipóteses foi fixada a seguinte tese: é vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de uma ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da Casa Legislativa, cabendo ao STJ dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive de afastamento do cargo. Essa ação penal, proposta pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, sob o argumento de que os dispositivos eles afrontariam a Constituição Federal de 88, a qual não prevê essa necessidade de prévia autorização da Assembleia ou da Câmara Distrital, no caso do DF, para instauração de ação penal contra os governadores do Estado ou do Distrito Federal, ou contra qualquer outras autoridades estaduais ou distritais. Portanto, sendo dessa forma, vamos lá, apenas o item 1 está correto? Não, o item 1, ele não está correto. Esse item 1, ele está incorreto. O item 2 está correto? Apenas o item 2? Sim. Nessa hipótese aqui, então, nós temos o item 2. Apenas o item 1 e 3 estão corretos? Não, ao contrário. O 1 e o 3 estão incorretos. Letra D. Apenas o 2 e o 3 estão certos? Não, o 3 ele está incorreto. E todos eles estão corretos? Todos não. Apenas o item 2 é que está correto. Então, aqui a alternativa correta, que nós temos que assinalar, é a alternativa de letra B de bola. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. A análise de questão é muito importante para você nos exames em que você for prestar. Acompanhe outros vídeos desse canal com o tema inquérito policial, provas no processo penal, princípios processuais, jurisdição e competência, prisão preventiva em flagrante, temporária, sentença, dentre outros.
Olha, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe este vídeo com seus contatos, deixe o seu like, eu aguardo você, até a próxima!